Bom dia, agronegócio! Quinta-feira, dia 14 de julho de 2022, 9 horas 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes tarde do que nunca, hein, senhoras e senhores? Hoje chegando um pouquinho mais tarde, mas por quê? Temos informações sendo apuradas nessa redação, por isso chegamos aqui um pouquinho mais tarde, mas já estamos aqui apostos para que vocês sejam todos os produtores mais bem informados do Brasil, para que possam tomar boas decisões, fazer bons negócios. Lembrando que a nossa abertura de mercado está ao vivo pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Facebook, YouTube e também pelo Instagram. As linhas de comunicação estão abertas, então mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. Mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, para que junto a gente possa saber sobre o que você quer saber, tá certo? Então vamos juntos por aqui. Já tem gente nos mandando bom dia aqui, ó, o Anderson, o Fagner, o Rodrigo, o Anderson. Vamos acelerar, Carla Mendes. Vamos acelerar. Anderson Cardoso Agro. Bora. Safrinha no Triângulo Mineiro a todo vapor. Já começamos com notícia boa aqui, então, no Bom Dia Agro dessa quinta-feira, dia 14 de julho. Senhoras e senhores, lembrando, antes da gente começar aqui com as nossas informações, que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, tudo aquilo que você está trazendo para nós, né, ali na sua interatividade, e que temos também o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, aqui conosco no Bom Dia Agronegócio. Fechado? Vamos começar com a nossa rodada de preços, até porque hoje é mais um dia sangrento, hein, para o mercado. Queria dar outra notícia? Queria. Os preços estão caindo agressivamente? Estão novamente. Vamos lá, Bolsa de Chicago para a gente começar. 0,8% de queda na soja, 14 dólares e 72 centos por bushel. O milho sobe um pouquinho, estava caindo, passou a subir um tiquinho de nada, 0,2% para 5 dólares e 98 centos. No trigo, 8 dólares e 12, 0,1% de baixa. Para os derivados de soja, ainda na Bolsa de... Eita! Na Bolsa de Chicago, temos baixas de mais de 2% para o óleo de soja, que no primeiro contrato tem 55 centos e 45 por libra-peso. É um patamar bem aquém do que se observava há alguns meses, algumas semanas. O farelo de soja cai quase 1% para 398 dólares e 70 centos por tonelada curta, tá? Então temos aí um dia negativo para o complexo soja, para o trigo e alguma coisa também de baixa para o milho, bem mais próximo da estabilidade, tá? Bolsa de Nova York, olha aí, segurem as suas perucas, porque o café está caindo 3% de novo, hein? 2 dólares e 1 cento por libra-peso. Bolsa de Nova York para o café, então perda de 2,8%, quase 3% de queda. 19 centos mais 2 por libra-peso para o açúcar, que cai 0,6%. Novo dia de baixas agressivas para o algodão, 1,6% de perda para 86 dólares, ou melhor, 86 centos mais 33 por libra-peso. E já adianto, 10h30, horário de Brasília, tem Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex, falando conosco aqui para a gente tratar desse mercado de algodão que está em queda livre. Ontem trouxemos as informações aqui. Temos, de um lado, fundamentos importantes, de outro, a pressão do financeiro, o temor com a recessão, o mercado do algodão se destacando aí como uma das principais commodities em baixas, e baixas muito agressivas, né? Diariamente esse mercado vem registrando baixas muito agressivas. Lembrando que os contratos estavam bem acima de $1 por libra-peso, agora já operando bem abaixo dos 90 centos, tá? Então, de olho. O petróleo é uma das commodities que ajuda a liderar as baixas, né? Então, nós temos para o WTI 2,1% de queda para 94 dólares e 28 centos por barril. E quando a gente olha para o Brent, a baixa é de 1,9% para 97 dólares e 68 centos, tá? É um mercado preocupante e todas as commodities vão acompanhando o petróleo nesta quinta-feira. A exceção ainda é o gás natural, mas que hoje sobe de forma um pouco mais tímida e contida, 2,5% de alta agora para o gás natural no mercado norte-americano, tá? O ouro subindo, ou melhor, caindo 1,4%, veja o tamanho da aversão ao risco, o tamanho da preocupação dos mercados. 1,5% de queda no ouro, que costuma ser um porto seguro dos investidores, né? Já as commodities metálicas deixando esse posto, principalmente o ouro, que cai 1,4%, também pudera, a prata despenca 3,6%,
nessa manhã de quinta-feira, o cobre 1,9% de baixa. Ao mesmo tempo, nós temos o dólar index com expressivos 0,8% de alta, o que vai puxar a moeda americana frente às outras moedas. Frente ao real, o salto já é expressivo na manhã dessa quinta-feira, 14 de julho, R$ 5,45, alta de 0,9%. O ganho já foi maior, tá? Nós já tivemos um ganho aí superior a 1%. O dólar abriu o dia hoje com alta de mais de 1% para superar aí largamente os R$ 5,40, tá? Então, essa é a nossa primeira rodada de preços. E hoje temos também a bolsa de Dalian, alta para o farelo, alta para o óleo, alta também para o milho. Vamos para o resumo do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Olha só, bolsas em queda, ouro em queda, petróleo em queda, já abaixo dos $95 para o WTI. Investidores estão precificando 85% de chance e alta de 1 ponto percentual na reunião do Fed desse mês. O que quer dizer o Eduardo Vanin? Que os juros norte-americanos podem ser revisados para cima mais uma vez, a taxa básica de juros dos Estados Unidos, pelo Banco Central norte-americano, que é o Federal Reserve. Estão todos os olhos voltados para o senhor Jerome Powell, chairman do Fed, né? Porque ontem os dados da inflação norte-americana vieram muito alarmantes, vieram em 9,1% no acumulado de 12 meses, superou as expectativas do mercado, que esperava uma correção de maio para junho de 8,6% para 8,8%. Nesse acumulado tivemos 9,1%, superando mais uma vez as expectativas do mercado e trazendo mais preocupações aos investidores. Isso traz mais próximo e mais latente os temores de uma recessão. Isso vai pesar diretamente nas commodities. Não só nas commodities enquanto produto, a gente vai ter um consumo mais contido, dada o poder de corrosão no poder de compra das populações que o processo inflacionário tem, mas também na commodity enquanto ativo, porque com juros mais altos nos Estados Unidos, os recursos migram, né? O fluxo de dinheiro migra e a gente vai ver ainda os fundos se desfazendo das suas posições compradas em algumas commodities, como é o caso dessa quinta-feira, com praticamente todas elas em baixas fortes, tá? Então, todas as atenções voltadas também para a reunião do Federal Reserve do final de julho, quando vai voltar a mexer nas taxas de juros. E esse índice da inflação deixou a porta aberta para que esse aumento na taxa de juros seja ainda mais forte, tá? Seja mais expressivo do que já vimos acontecer nos últimos meses. Então, atenção total, ok? Ótimo, vamos nessa. O que a gente tem que ter atenção também, seguindo aqui o resumo do Vanin, tá? A ONU volta a falar que o corredor de grãos pode sair do papel. Calor extremo nos Estados Unidos, leste europeu, parte da Europa Ocidental e na China, tudo com calorão, tá? Consumidores chineses começam a falar em substituição do consumo de carne suína por outras proteínas mais baratas. E o suíno já acumula uma alta de 50% desde março. O calor extremo também não está ajudando. Já a gente vai falar sobre a suinocultura chinesa, sobre o clima, não só para os Estados Unidos, mas para regiões importantes aí que estão com as suas safras em desenvolvimento. Mas antes disso, eu quero falar sobre esse corredor de exportação que pode sair na semana que vem. Ontem, nós tivemos ali algumas, né, algumas condições de reunião melhorando ali para a criação desse corredor para escoar os grãos ucranianos, né? Então, há muito já se fala sobre isso. Esse é um ponto bastante polêmico do mercado. A Turquia está completamente envolvida para fazer a mediação ali entre Rússia e Ucrânia. E também nós temos essa condição da ONU, a Organização das Nações Unidas, envolvida neste processo. O objetivo é criar esse corredor, mas é sabido que isso vai dar muito trabalho, porque as regiões ali do Mar Negro, elas estão completamente cheias de minas, né? Então, teria que fazer a desminalização. Acho que é isso, né? O termo que a gente tá vendo aí pipocar na mídia internacional. Por quê? Não dá para passar navios gigantescos por corredores de minas ali
na região dos portos do Mar Negro. Então, teria que haver esse processo para, na sequência, a gente começar a ver os grãos saindo dali novamente. É um processo que pode levar meses. Então, a gente criaria esse corredor, faria um caminho ali só para passar esses navios para a gente agilizar o processo. Ontem teve uma nova reunião entre os representantes da Turquia, da Rússia, das organizações das Nações Unidas, para tentar efetivar. E as notícias começam a vir de que semana que vem esse corredor poderia ter um acordo assinado, selado, e vamos começar a criar o corredor. Claro que isso ainda é muito especulativo, o acordo não foi firmado, mas está na pauta. Estando no radar, a gente pode entender que mais oferta chega e a gente vai ter essa pressão. Tanto que ontem o mercado de trigo estava completamente volátil, testou os dois lados da tabela e foi ali buscando apoio ou perdendo força diante das notícias que apareciam. Então, você tem que ter no teu radar essa questão do corredor de grãos para exportar e escoar ali os grãos norte-americanos, tá bem? Então, temos que ter atenção a isso também. Esse é um dos pontos de atenção ali para esses próximos dias, tá bem? Então, estamos acompanhando. Bom, aí a gente pode continuar a tratar dos demais mercados, porque esse é um ponto ao lado do financeiro que vai impactar todas as commodities. Por quê? Porque quando a gente olha para o cenário geral, quando a gente tira uma fotografia do mercado agora, de commodities, a gente tem os temores de uma recessão cada vez mais fortes e mais consistentes, dados esses dados de inflação e tudo mais. Nós temos novos lockdowns acontecendo na China, embora haja também outros dados mais positivos sobre a economia chinesa. Esses novos lockdowns, esses novos surtos de Covid-19 preocupam. O menor crescimento econômico global, a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo isso se junta e deixa o mercado ainda muito arisco, muito avesso ao risco, como a gente costuma dizer, né? Os investidores querem ativos mais seguros, tamanha a incerteza que se instala nesse momento sobre o quadro mundial. Então, a gente está de olho nisso. Por conta disso, nós temos as commodities hoje em baixa. No trigo, as perdas são bem tímidas, tá? Bolsa de Chicago tem para o setembro $8,10, caindo meio ponto. O dezembro, $8,26, nós temos um ponto mais 25 de perda. O março, $8,40, com baixa de 2 pontos mais 75, tá? Então, esse é o quadro para o trigo, para a gente concluir e amarrar com essa notícia do corredor. Para a soja, nós temos baixas mais agressivas e quem lidera entre os grãos hoje as perdas é de fato a soja. Eu vou ver aqui o que está acontecendo com a minha internet, que hoje ela não está muito católica, não sei o que está acontecendo, mas enfim, vamos juntos. Bom, para soja, agosto, $14,73 por bushel, setembro, $13,55, novembro, $13,33, janeiro, $13,38. Nós temos perdas na soja que variam de 11,5 a 16 pontos mais 75. As baixas mais fortes são registradas nos contratos mais alongados. Então, a gente está falando do novembro, do janeiro, né? Todos eles já abaixo dos $14, pensando já na chegada da nova safra norte-americana, no novo ciclo dos Estados Unidos, já chegando como uma nova oferta ao mercado. Se a gente pensar no janeiro, já tem até a nova safra brasileira começando a pintar no radar aí, diante desses plantios mais adiantados que a gente tem feito por aqui. Então, é natural que esses contratos mais alongados caiam um pouco mais, porque estão aí já precificando uma oferta maior. O que está no radar da soja nesse momento? A questão demanda, ela está muito forte, muito latente, muito presente, mas ela carrega muita incerteza, né? Porque de um lado a gente tem toda essa questão do financeiro, de outro a gente sabe que a China precisa ainda fazer algumas compras de soja para estar adequadamente abastecida nos próximos meses. A gente sabe que a nossa demanda interna pode ser um pouco melhor. A Abiov essa semana revisou para cima o nosso esmagamento de soja aqui no Brasil. Então, a gente sabe que a questão demanda, ela está muito presente ali nas análises, mas ela carrega um peso muito forte, também porque na terça-feira, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma correção ali nas importações chinesas da safra velha e da safra nova, reduziu esses números. Da safra velha trouxe de 92 para 90 milhões de toneladas o número, e da safra nova, 99 para 98 milhões.
né? Reduziu as exportações norte-americanas da safra 22-23, o USDA também no seu boletim do dia 12. Então, toda essa questão da demanda, ela está carregando um peso bastante forte e ela chega com menos potência para dar suporte às cotações neste momento. De outro lado, ainda no quadro fundamental, a gente tem a nova safra dos Estados Unidos se desenvolvendo. Pleno desenvolvimento, pleno weather market, ou o mercado climático. Os mapas climáticos nesse momento mostram que há aí para os próximos dias mais tempo quente, mais tempo seco, chuvas bem escassas, mal distribuídas e de baixo volume. Para o milho, isso é bastante sério agora, tanto que ontem, mesmo depois de ter ali uma reação mais negativa e bem agressiva na sequência da divulgação dos dados da inflação norte-americana, o mercado voltou a subir, fechou em alta diante de notícias dessa preocupação com o clima nos Estados Unidos. E subiu mais do que a soja até, porque para julho o mês é mais importante e ajuda a definir a produtividade do milho. Agosto é mais decisivo para a soja lá dos americanos. Então a gente tem tudo isso, né, nessa manifestação dos preços, certo? Então temos clima nos Estados Unidos, demanda financeira e, claro, aqui para o Brasil, vamos olhar a formação do dólar e vamos olhar para os nossos prêmios. Ontem, o Vlamir Brandalize, durante o programa Tempo e Dinheiro, do João Batista, trouxe alguns destaques importantes. O mercado, claro, diante de tamanha volatilidade que se registrou em Chicago, e também para o dólar, que assim como os futuros dos grãos negociados lá nos Estados Unidos, aqui o dólar foi testando o lado positivo e o lado negativo da tabela durante todo o dia, isso naturalmente trouxe ali uma contenção dos negócios, né? Os vendedores ficaram muito contidos, os compradores também, todo mundo mão na parede, vamos esperar entender o que vai acontecer. E aí, o que a gente pôde observar, preços cedendo, tanto nos portos quanto no mercado de balcão. O Vlamir ontem trouxe um recuo expressivo para os preços nos mercados de balcão do sul e sudeste do Brasil, na casa de R$3 por saco. Tá? A gente está falando de 175 a 180 reais por saca, uma soja no sul, sudeste do Brasil, tá? Mercado de balcão. Já para os portos, a gente ainda tem preços que variam ali na casa de 194 a 195, 197, até 200 reais por saca, mas para posições mais alongadas. E o Vlamir vem destacando já há algumas semanas também essa operação. Entrega agora, paga janeiro. Estava pagando R$200. Alguns dias, no começo da semana, estava pagando R$205 por saca essa operação base Porto. Então, quer dizer, por mais que a gente tenha uma pressão das cotações em Chicago, a gente tem um suporte importante. Não é um catalisador de altas ou nada assim, mas o dólar, neste momento, ele trabalha, ele age como um colchão importante para os preços da soja formados aqui no Brasil, formados para o produtor brasileiro. A gente ainda tem um volume considerável de soja para negociar, também segundo o Vlamir Brandalize, pouco menos de 40 milhões de toneladas, e isso também está no radar. Então, para vender, para fazer essas vendas, para trazer para o mercado esse volume, a gente vai ver essa combinação de fatores. Soja, Chicago, dólar e prêmio se unindo e trazendo essas referências aí para o produtor brasileiro. O produtor brasileiro, como eu falei, mais contido agora, mas precisa olhar para isso, tá? Safra nova. Safra nova, a gente tem bons preços sendo formados ainda, que remuneram adequadamente o produtor, mas já dando margens menores do que a safra velha e as margens que foram registradas há alguns meses, porque Chicago perdeu bastante espaço, perdeu bastante força. Inclusive, vou puxar aqui uma informação sobre as relações de troca para a soja 22-23 com os fertilizantes, para vocês entenderem essas janelas de oportunidade que eu estou falando. A gente vai ver essas janelas serem cada vez menores, né? Cada vez mais apertadas e cada vez menos frequentes, tá? Então precisa ter total atenção. Hoje, pensa numa internet que tá me deixando na mão. Eita, pleura. Vou buscar aqui, ó. Que aqui essa jornalista não desiste nunca. Jamais em tempo algum. Vamos buscar por aqui. Vamos ver se encontramos. Quero muito dividir com vocês essa questão das relações de troca. Sim, o Twitter está fora do ar.
Talvez seja por isso. Vamos ver, acho que por aqui vai dar certo. E beleza. Ó, realmente. Temos o Twitter fora do ar, senhoras e senhores. Mas o que eu quero dizer para vocês que a relação do KCL com a soja voltou a se deteriorar com essas baixas recentes que nós tivemos nos preços da soja e o dólar muito alto frente ao real, já que a gente importa fertilizantes, a gente tem esse peso maior então e as relações de troca voltaram a piorar para o produtor brasileiro. Isso quer dizer que elas aumentaram. Você precisa de mais soja para comprar a mesma tonelada de fertilizante. Tá? Então, atenção total a essa informação. Acompanhe o Jefferson Souza, sempre falo isso, né? No Twitter, analista da Agriinvest. Deixa eu buscar aqui que eu não sei o arroba dele, não, tá? De cabeça. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Arroba Souza Jeffs, tá? Souza com Z, ok? Então, busquem seguir esse perfil, que ali tem informações diárias sobre o mercado de fertilizantes. Vale a pena você acompanhar, ok? Então, para soja, esse é o cenário que a gente tem nesse momento. Esse é o quadro que vai se desenhando para o nosso mercado. Para o milho, a gente tem uma situação bastante semelhante, eu diria, mas a diferença é que a gente está extremamente demandado agora, a paridade de exportação está boa, o dólar também está nos favorecendo e a gente vê os preços nos portos ajudando a trazer esse direcionamento para o mercado, tá? Então, a gente vai ter que olhar para Chicago e também para B3. A B3 tem refletido bastante o movimento em Chicago. Nesse momento, o setembro em Chicago tem $6,02 por bushel, sobe 2 pontos mais 25. O dezembro, $5,96. O março, $6,02 por bushel, tá? Na B3, vamos dar uma olhadinha como é que tá? Então, logo eu consiga, né, pessoal? Aquilo. Setembro, R$ 85,56 por saca, uma alta de 0,3%. O novembro, R$ 87,77, 0,2% de alta. O janeiro, R$ 89,30, 0,7% de ganho, tá bem? Então temos o milho subindo um pouquinho agora na Bolsa Brasileira, né? E vamos puxar aqui o comentário do Vlamir para a gente dar uma olhadinha em como é que caminhamos com os negócios esta semana no nosso mercado nacional. Só uma tristeza, né, que dá na gente pela internet que às vezes foge do nosso controle. Então, realmente, acho que... aí, ó, quem manda aqui somos nós ou é a internet, né? É a internet, mas a gente finge que é a gente, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente consegue agora... Conseguimos alcançar. Vamos ver até onde a gente vai. Vamos ver. É uma tristeza, né? A internet é uma coisa louca. A tecnologia é uma coisa louca, né? Você depende dela, mas, né? Enfim. É isso, senhoras e senhores. Bom, não consigo abrir muitas coisas hoje, né? Eu não consigo abrir. Mas, enfim. O milho tem esse cenário que eu acabei de descrever para vocês. Então, logo essa condição se normalize aqui, eu trago as informações do Vlamir para vocês, tá bem? Fechado? Bom, vamos seguir aqui com os nossos mercados, porque tem café também chamando atenção na manhã dessa quinta-feira. Agora, as cotações perdem mais de 2, 3% nos contratos mais negociados, e a gente está falando aqui de setembro com $2 e 1,20 por libra-peso, uma perda de 3%. Dezembro, março, já abaixo dos $2 por libra, tá? Dezembro, $1,98 mais 65, também perdendo 3%. E o março 23, $1,96 mais 10 por libra-peso, com baixa também de 3%. Então a gente tem um mercado muito pressionado, o financeiro vem como uma flecha no mercado do café, já que os fundamentos são fortes e tem espaço para que eles encontrem um suporte maior, mas essa pressão ela vem do financeiro, vem dessa liquidação de posições por parte dos especuladores e tudo mais, e a gente vai ver esse movimento acontecer, como ele se desenha para as outras commodities, para o café não é diferente. A gente está em plena colheita aqui no Brasil, mas a colheita está um pouco mais atrasada em relação a anos anteriores, o que ajudaria, perdão,
a dar espaço para alguns ganhos, né, no mercado, mas não vem justamente porque a gente tem esse temor da recessão, temor sobre a demanda e tudo mais. Então, temos essas baixas agressivas e a gente está acompanhando tudo isso também, tá? Uma notícia importante que foi levantada pela Virgínia ontem com o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Apesar dos desafios logísticos, Brasil encerra no safra com 39,6 milhões de sacas embarcadas na safra 21-22 e tem recorde de receita, o que é completamente importante, né? São mais divisas entrando no país, ajudando a economia a girar. Mostra a força do café brasileiro ainda muito presente no mercado internacional. Somos os maiores exportadores globais deste produto, somos líderes nesse mercado. O Brasil é uma referência para o mercado global de café e as nossas exportações vão muito bem, obrigado. É daqui para frente que a gente tem que começar a olhar. Lembrando que a gente ainda tem uma oferta apertada, a gente tem problemas na safra, a gente vai ver uma recuperação. Alguns analistas, algumas instituições acreditam numa retomada da oferta só lá em 2024, né? A gente estava falando uma retomada em 2023, mas parece que vai ser só 24. Então a gente tem toda essa preocupação. Há realmente um cenário bastante tenso, tá? Mas, apesar disso, e termos essas 39,6 milhões de sacas embarcadas na safra 21-22, já traz um sinal sobre essa demanda um pouco mais contida. Sabe por quê? Apesar do recorde na receita, em volume, nós tivemos uma queda de quase, ou de mais de 13%. Tá? Segundo também as informações do Secafé, ontem o Eduardo Heron, diretor técnico do Conselho, esteve no Notícias Agrícolas, fez entrevista com a Virgínia, né? A Virgínia fez a entrevista com o Eduardo, então as informações já disponíveis para você que nos acompanha pelo mercado, para o mercado de café. Uma outra situação importante, que é a mesma para as nossas commodities que a gente exporta, atenção ao dólar, né? A formação dos preços aqui no Brasil parece um disco arranhado falando sobre isso, né? Mas é um fato. A gente tem essa condição ainda de monitorar o dólar para formar preços um pouco melhores aqui para o Brasil. Agora, a missão da Virgínia vai ser entender se esses preços abaixo de 2 dólares por libra-peso vieram para ficar ou se eles têm espaço para se recuperar, tá bem? Estamos de olho, estamos monitorando. Bom, falamos do café, vamos dar uma olhadinha nos preços do açúcar, que hoje também cai um pouquinho mais agressivamente. Vão acompanhando as perdas do petróleo, né, que são de mais de 1% agora, já passaram de 3%, agora já um pouco mais a menos. O outubro, 19 centes mais 3 por libra-peso, o março, 19 centes mais 16, o maio, 18 centes mais 38, o julho, 17 centes mais 86. As perdas aqui variam de 0,5% a 0,8% entre as posições mais negociadas do açúcar na Bolsa de Nova York. A abertura do mercado do açúcar já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas e, segundo Jonathan Simeão e a sua apuração já feita para a abertura do mercado, açúcar bruto recua na Bolsa de Nova York nesta manhã de quinta-feira, mas em Londres os preços estão subindo. Perdas do petróleo, mais origens produtoras seguem no radar. A gente sabe que é a mesma coisa. Nas origens a gente tem também um pouquinho de atraso, nada muito agressivo. De outro lado, as perdas do petróleo pesam. Então, assim como as outras commodities, os mercados completamente voláteis e divididos entre fundamentos e mercado financeiro, tá? Parece até a mesma análise, parece que todos os dias eu falo a mesma coisa. Pode até ser que, né, eu esteja falando realmente todos os dias a mesma coisa, faz bastante sentido. E eu vou pedir para o nosso time ver se a nossa transmissão continua no Instagram. Continua? Continua. Só para mim aqui que não, porque, como vocês viram, né, hoje não manda aqui, né? Não, quem manda aqui é realmente a internet. Bom, então, senhoras e senhores, acho que passando por estas commodities, a gente consegue entender o quadro que a gente tem nessa manhã de quinta-feira, certo? Então, essas são as informações sobre os principais mercados negociados aqui no Brasil. Já já a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo também. Antes disso, quero só passar aqui pelos nossos comentários, responder aqui algumas perguntas que já foram feitas, para a gente trazer as demais informações, tá bem? Bom, vamos lá.
Já dei aqui os bons dias do Anderson, do Fagner e do Rodrigo. O pessoal da Safra Cor conosco. Bom dia, Carla. Bom dia. O Rodrigo de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Bom dia. Uberlândia ligado. Obrigada. Alvorada do Sul, norte do Paraná, o Gustavo Doso. O Humberto também nos mandando bom dia. A Joseandre Santos. Bom dia. Aguinaldo Moura Rodrigues. Bom dia, Carla. O José Andres, não, a Joseandre ou o Joseandre, que eu não consigo ver a foto aqui, porque eu tô por uma outra plataforma recebendo os comentários de vocês. Perdão, viu? Santa Cruz do Inharé, Rio Grande do Norte. O Dalzo Flores, bom dia. Essa oscilação nos preços da soja tende a diminuir, em que pese a instabilidade pela guerra? A soja voltará a subir nos patamares de março? Falo de Não Me Toque no Rio Grande do Sul. Dalzo, não acredito que a gente vai voltar aos patamares de março, tá? Ouvindo os analistas e consultores de mercado naturalmente. Por quê? Porque a gente vai chegar com uma nova oferta, depois a gente vai começar a projetar a nova oferta da América do Sul, e a gente tem uma demanda muito mais contida. Então, não imagino que a gente vai voltar aos patamares de março para Chicago. E também não acho que a volatilidade vai diminuir, porque o dólar tende a seguir muito volátil, vai continuar impactando. A gente tem pleno mercado climático que deixa o mercado também com uma volatilidade muito acentuada. Então, não acredito que a gente vá voltar a ter um mercado mais estável e tampouco voltar aos patamares de março. Mas qualquer problema mais grave que a gente tenha na safra dos Estados Unidos vai pesar sobre os preços, pode puxar para cima. Qualquer situação que a gente possa ter de demanda, diminuição no consumo, alguma outra informação muito mais negativa, pode trazer os preços para menos também. Então a volatilidade segue a seguir muito forte, tende a seguir muito forte, tá? O que você tem que ter atenção nas suas operações de comercialização? Faça hedge, se proteja, diminua seu risco, tá? Sua exposição ao risco, e tenha atenção também aos prêmios, que tendem a continuar positivos, porque tem menos soja no mundo até que cheguem essas novas ofertas, e a gente tem isso como um limitador das baixas, né? Então, atenção a isso, tá bem? O Márcio Fagundes também nos mandando bom dia, Carlinha, bom dia, Agro. Qual a tendência do preço milho para outubro, novembro? Bom, a gente está de olho, naturalmente, na chegada da segunda safra, né? A gente está monitorando toda essa condição aí da sazonalidade para os preços, que traz certa pressão, mas como a gente tem sido muito demandado e nesse segundo semestre a gente tende a exportar bem, ainda mais com um espaço sendo deixado pela soja depois da quebra que nós tivemos da safra 21-22, eu imagino que a gente tenha preços remuneradores de milho para esses próximos meses. As consultorias, né, os analistas e consultores de mercado, eles apostam em preços sustentados para o milho nesse segundo semestre aqui no mercado nacional. Então, a gente tem um espaço para que a remuneração do produtor de milho seja garantida e seja mantida, tá bem? Seguindo por aqui. Bom dia, Carla. Qual a previsão para a pecuária? Abdias Dantas. Abdias, a gente tem ali para o mercado pecuário um segundo semestre que vai depender do volume ofertado de animais, que vai depender da nossa demanda interna, e tudo isso vai se alinhando para trazer um quadro mais claro para a formação dos preços da arroba, né? A gente tem falado bastante sobre isso por aqui. A gente não tem grandes fatores que promovam ali uma disparada dos preços nesse segundo semestre, mas a gente tem também um cenário que não permite uma despencada das cotações. Então a gente vai ter um mercado ainda saudável para o pecuarista, segundo também os analistas e consultores deste mercado, tá? Vamos ver como é que foram as médias de ontem e, naturalmente, como é que elas trouxeram o início dessa quinta-feira com as informações do aplicativo AgroBrasil. Informações do meu amigo Daniel Lopes. Olha só, o aplicativo AgroBrasil ontem continuou captando negócios com escalas mais longas e preços inferiores para os estados de São Paulo e Mato Grosso. Mas veja que mesmo com preços inferiores, a gente ainda está falando de preços interessantes, tá? São Paulo, preços entre 305 e 325 reais por arroba, uma média de R$ 311,07, e as escalas foram alongadas ainda mais para 13,4 dias, São Paulo, tá? Mato Grosso do Sul, escalas de 12,4 dias, média de preços R$ 290,05 por arroba,
tá? Já para Mato Grosso, escalas mais curtas, 6,9 dias, 310 a 313 reais os negócios registrados pelo aplicativo Agro Brasil. Goiás, R$ 298 por arroba, escalas de 9,8 dias, perdão. E Minas também tem escalas bem alongadas, 13,7 dias, R$ 310 por arroba, em média. Lembrando, esses preços são para pagamentos à vista e livres de impostos, tá? Se você não segue esse perfil ainda, siga @agrobrasilapp, Brasil com Z, e baixe este aplicativo. Em todas as lojas de aplicativo você já encontra o Agro Brasil, e aí vai ter um termômetro bem mais fiel ali do mercado pecuário, tá? Então, essas são as informações. Bom dia, Carla. Ivan, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Ivan. Bom dia também para a Tayama e para a Fabiola, que me perguntou se eu já comentei sobre o mercado do milho. Sim, trouxemos já informações do mercado do milho. E vou ver se eu consigo abrir aqui para ti o mercado de cacau, tá? Tem uma informação importante dessa semana. Porque, como eu te falei, hoje aqui tá meio... a internet estava me deixando um pouco nervosa, viu, Fabiola? Mas acho que as coisas estão se normalizando. Cadê? Vamos ver aqui. Vamos ver, que eu quero agora achar a notícia de cacau para a Fabiola, falando do nosso recebimento e tudo mais. Achei. Recebimento nacional de cacau cresce 30% no primeiro semestre, segundo a AIPC, que é a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Olha só, Fabiola, o recebimento de amêndoas nacionais no acumulado dos 6 primeiros meses deste ano cresceu 30%, de acordo com dados compilados pelo Sindidados da AIPC. No período, foram recebidas 107.178 toneladas de amêndoas, contra pouco mais de 82 mil no mesmo período de 2021. Na comparação do volume recebido em junho versus o total de maio, houve um aumento de 40%. Na comparação de junho desse ano com o mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 13,9%, tá? Então, a gente tem um momento importante aí para o mercado do cacau. Olha só, abre aspas para a diretora executiva da IPC, a Ana Paula Lozzi, que diz o seguinte: a safra temporã, que iniciou em maio, tem demonstrado resultados muito positivos e é reflexo de todos os esforços que a cadeia tem feito nos últimos anos. Inclusive, nossa equipe esteve lá no Pará, no coração da Amazônia, lá no Xingu, para trazer essas informações sobre o mercado de cacau, o mercado de chocolates especiais e tudo mais. E a gente vê uma crescente muito forte nesse mercado, a gente vê uma condição completamente diferenciada para esses produtores que estão ali nesse ambiente, né? Refazendo a cacauicultura no Brasil, refazendo o mercado de chocolates, levando esses chocolates para o mercado internacional, que tem tido uma aceitação incrível, a chamada chocolataria funcional, né? Então a gente tem todo esse nicho de mercado para alcançar, e a gente está num momento muito positivo da produção de cacau e derivados aqui no Brasil. Vale a pena conhecer um pouco mais. Vou sugerir que você, Fabiola, clique ali no nosso menu podcasts do Grão à Barra. É um trabalho do Erickson Cunha, para trazer essas informações todas sobre esse mercado. Vale a pena acompanhar por ali, tá? Mercado, recebimento, indústria, as próprias chocolaterias que também estão ali em destaque, enfim, vale a pena você acompanhar, tá? A Ana Paula me pedindo o preço do sorgo. Não vou ter aqui agora, mas vamos buscar. Deixa eu ver se a gente conseguiu abrir. Pode ser que eu consiga, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo no comentário do Vlamir. O sorguinho, mas acho que não vamos ter hoje. Não tenho aqui as informações do sorgo, deixa eu ver aqui nas nossas cotações. Você quer me dar uma referência, por favor? O que eu tenho de mercado físico, tá? Para o sorgo. Eu tenho média do Rio Grande do Sul, são R$ 71,00 por saca. Jataí no Goiás, 58. Rio Verde no Goiás também, R$ 58,00 por saca. Estáveis nesses últimos dias os preços do sorgo, tá? Para Mato Grosso do Sul, a gente tem preços variando de R$ 53 a R$ 56,00 por saca de 60 quilos, preços do sorgo, tá? Já estão lá na nossa página de cotações, são atualizadas diariamente, Ana Paula, você pode checar por ali também, ok?
Vamos lá. Carlinha, a minha internet está caindo aqui. Eu não sei se aí também. Tô quase perdendo suas informações. Pois é, menino. Hoje acho que o Brasil tá acordou meio manco, mas tá tudo bem. Vamos lá. Bom dia, Carla. Ótimo programa. Vamos às primeiras notícias do agro. O Mário Reis, de Umuarama, no Paraná. O Edson Lessa nos mandando bom dia também de Ubiratã, no Paraná. O Wislan Oliveira nos mandando bom dia de Brasília. Bom dia. Qual o cenário para a ureia nos próximos meses? Os preços da ureia estão elevados e tendem a acompanhar os preços do gás natural, que também estão muito altos, tá? E estão subindo e tem essa tendência de alta, dada a continuidade da questão ali Rússia e Ucrânia, da diminuição da produção nos Estados Unidos. A gente tem uma série de fatores que mantêm os preços do gás natural em alta, e esses preços vão impactar não só a ureia, mas todos os fertilizantes nitrogenados. Então, a gente tem uma tendência de que haja uma manutenção de patamares elevados para as cotações da ureia nesses próximos meses. Tá bem, Cleiton? Por aí. Vera Lúcia, bom dia. Carla melhorou da alergia. Bom trabalho. Obrigada. Estou melhorando, está vendo, Vera? Obrigada, viu, pela gentileza. O Ronaldo Silva nos mandando bom dia. O Dionaldo também. Carla, com essa PEC dita das bondades, outra hora kamikaze. Segundo o Guedes, a tendência de alta do dólar e inflação é real? É real? É real? Essa PEC, Mário, ela vai ter, naturalmente, um impacto sobre o andamento do dólar frente ao real, principalmente do real, né, frente ao dólar. Mas vai impactar no processo inflacionário, vai impactar na demanda, vai impactar no poder de consumo, tudo isso está muito alinhado nesse momento. Isso mantém uma volatilidade, uma incerteza muito grande no mercado financeiro e deixa todo mundo meio a risco. Por isso essa volatilidade tão intensa, porque hora para um lado, hora para o outro. A gente tem o que a gente chama no mercado financeiro de efeito manada, onde vai todo mundo atrás, né? Com medo e tá todo mundo na defensiva. Então, sim, a gente pode ter a gente vai ter impacto ainda na inflação, no dólar, na taxa de juros, né? Por que não? De tudo isso que está acontecendo também em Brasília, tá? Normal. Vamos lá. A Janaína Duarte. Carlinha, bom dia. Se a inflação segue alta e os produtos estão caros, naturalmente o consumo já foi reduzido. A inflação já não deveria ter baixado? Ela poderia ter baixado, viu, Janaína? Mas ela não vai baixar. Ela sobe de elevador e desce de escada, né? A gente tem que ver o consumo, não só o consumo, mas outros fatores também que vão impactar naturalmente a inflação. Mas a gente tem um custo muito alto de produção, a gente tem custos muito altos para os alimentos, e isso tudo ajuda a retroalimentar a inflação. Então, isso também está pesando. Então, sim, teríamos que já ter tido uma retraçãozinha, mas veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? A inflação mais alta em 41 anos. Na Europa, a situação é semelhante. Na Rússia, a situação é semelhante. Aqui, nos outros países da América do Sul, a situação é semelhante. Então, a gente tem um processo meio global de inflação que vai ser difícil de ser controlado, tá? Muito, muito difícil ser controlado. Juliana Piovesan, bom dia. Qual a tendência da soja para novembro? Bom, a gente já tem uma pressão, né, Juliana, vindo sobre aí os preços da soja, e ela tende a seguir, porque a gente está numa condição aí de chegada de nova oferta, pressão do financeiro. Então, a gente já tem preços abaixo dos $14 por bushel para a condição ali de novembro da soja, tá? Vamos ver aqui. Bom dia, Carla. Ótima quinta-feira. Bom trabalho a todos. Obrigada, Carla. Força Brasil. Obrigada, Mário. E obrigada, pessoal da LG Comércio de Cereais. Pessoal, uma informação importante também que a Letícia já dividiu comigo aqui na manhã desta quinta-feira é a Rússia atacando área de grãos lá na Ucrânia. Pelo amor de Deus, né? Mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Vintícia, bem atrás das linhas de frente nessa quinta-feira, em um ataque de autoridades ucranianas. Em um ataque que autoridades ucranianas disseram ter deixado pelo menos 12 mortos, incluindo uma criança pequena e dezenas de feridos. O ataque ocorre um dia após o avanço nas negociações, que eu falei no começo do Bom Dia Agro, entre Moscou e Kiev para desbloquear as exportações de grãos ucranianos, e destacou o quanto os dois países permanecem longe de qualquer tipo de acordo de paz.
é triste, né? Inclusive ontem, na mídia internacional, a gente já via muitas manchetes sobre a questão dos crimes de guerra envolvendo alimento, tá? Apropriação de estoques, vão pegando ali os grãos, vão vendendo como seus, como sendo grãos ucranianos, os russos, enfim, é uma complicação muito forte. Então, a Rússia agora está atacando áreas de produção de grãos que não vinha fazendo já há um tempo, e parece que, enfim, tá complicado, né? É realmente muito ruim, a situação é muito, muito ruim, tá? E é isso. Pessoal, algumas informações importantes da manhã dessa quinta-feira, para você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agronegócio. Mercados de soja, milho, café e açúcar já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Temos mais manifestações de produtores rurais, dessa vez na Argentina, segundo informações da Reuters. As principais associações rurais da Argentina fizeram uma paralisação de 24 horas no comércio de grãos e gado ontem, em protesto contra as políticas econômicas do governo de centro-esquerda, com o qual mantém inimizade de longa data. Então, logo, Alberto Fernandes foi eleito com a vice Cristina Kirchner, que destruiu o agronegócio argentino. Nós fizemos uma matéria aqui muito detalhada, né, no ano da sua eleição, se não me engano, 2018 ou 2017, não vou me lembrar. E a gente mostrou tudo que a Argentina poderia passar no campo com essa chapa Fernandes e Kirchner. Que quem manda mesmo é a Cristina Kirchner, né? O Alberto Fernandes, ele tá ali porque ele tá ali, né? E a gente já sabia que isso poderia acontecer, né? A Argentina, como para o Brasil, tem uma vocação importantíssima agropecuária, já tinha sido dizimada no governo Kirchner, né? De Cristina Kirchner, e agora passa pelas mesmas angústias, só que intensificadas, dado todo o quadro global, econômico e social, geopolítico, e vai sentindo essa pressão. Houve um aumento durante o governo Maurício Macri, ele foi reduzindo gradativamente as retenções, né, permitindo que os argentinos fossem mais competitivos nas exportações de grãos e ainda assim mantendo o abastecimento interno, o abastecimento adequado da sua população. Tão logo esse governo de centro-esquerda tomou o poder, né? Foi eleito democraticamente, diga-se de passagem, foram eleitos, estão ali por direito, mas a gente sabia o que ia acontecer. Então, logo o poder foi assumido, então, pelo Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, as retenções voltaram a subir recentemente, as exportações foram cotizadas, é uma tristeza, né? A vocação argentina acaba ficando ali completamente estrangulada, abafada, e a gente vê que a situação lá é muito séria, né? Se aqui a gente passa algumas angústias, lá elas são quadruplicadas, né? Tá tudo tributado, as exportações de trigo e milho tributadas em 12%, soja e derivados em 33%, lembrando que a Argentina é a maior exportadora global de farelo e óleo e perde a sua competitividade diante de outras origens, principalmente o Brasil, porque tem essa taxa tão forte. E aí o produtor fica sem nada, né? A gente já fez aqui no Notícias Agrícolas nos últimos anos cálculos e cálculos de quantos caminhões de soja ficam para o governo se a gente olhar para as retenções, né? Então tem mais manifestação lá na Argentina, as manifestações na Europa continuam e o agronegócio está num momento realmente de união e de gritar por socorro em alguns locais, como é o caso da Europa e da Argentina, porque a gente vê inúmeros produtores deixando a atividade em função das inviabilidades que são propostas pelos seus próprios governos. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso só aumenta e agrava a questão da segurança alimentar ou da insegurança alimentar. A crise de alimentos que a gente tem no mundo já é sabida. A gente tem uma guerra em andamento, a gente tem manifestações acontecendo, a gente tem gargalos logísticos que vão demorar anos para ser compensados, a gente tem problemas de clima, então atenção, você que está no Brasil produzindo, parabéns, né? Hoje você está vencendo mais um dia pela sua resiliência, pela sua competência. Então, parabéns, em frente. Bom, outra informação importante, mais lenta, as vendas de soja 22-23 do Brasil atingem 13,4% da produção esperada, diz a Datagro, e nós temos também tempo seco reduz previsão de colheita na Argentina, tá? Isso pode ajudar a preços terem ali uma manutenção importante, inclusive já passam para o campo positivo na Bolsa de Chicago, tá? Hoje é quinta-feira, dia de novas vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, o relatório chega já
a gente vai traduzir todos esses números para você e te trazer esses dados detalhados aqui no Notícias Agrícolas. Ainda das notícias que temos nesta manhã de quinta-feira, Janet Yellen diz que autoridades russas não têm lugar na reunião do G20. A atividade econômica do Brasil contrai em maio pelo segundo mês seguido. Strategy Grains corta todas as estimativas da safra de grãos da União Europeia. E boi gordo pela Radar Investimentos. Pandemia elevou os custos com logística para frigoríficos exportadores, tá? Então, senhoras e senhores, agora são 10 horas e 3 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Estamos acompanhando e monitorando todos esses principais mercados para que você possa estar com menos risco e tomar boas decisões, fazer bons negócios, porque o momento é completamente delicado, é frágil. E ontem o João Batista Olive falou uma situação ali no mercado, no Tempo e Dinheiro, no programa dele, que se você não assiste ainda, assista, 12h30, todos os dias, 12h30, horário de Brasília, João Batista tá no ar com o seu super time. E ele falou o seguinte, e ainda tem gente que acha que sabe o que vai acontecer com o pré, eu sei. Não sabe, né? Não vá você encarar o mundo, milhões de dólares, bilhões de dólares circulando, milhões de toneladas de grãos circulando, o jogo do mercado acontecendo, a especulação acontecendo, compradores e vendedores traçando as suas estratégias. Então não vá sozinho, né? Vá acompanhado, não vá exposto, vá protegido, tá? É momento de você manter a sua proteção em dia. Faça hedge, faça barter, entenda detalhadamente os seus custos de produção. Isso vale de alface a zebu, tá? De A a Z do agronegócio, isso é a regra básica. Conhecer o seu custo de produção, saber como é que você vai comercializar. Lucro bom é aquele que a gente bota no bolso. Fora isso, a política tá pegando, a geopolítica tá pegando, o clima tá pegando, tudo isso precisa estar no teu radar. Faça o seu filtro, que faz sentido pro teu dia a dia, pra tua gestão, e bora, porque o Notícias Agrícolas tá aqui, ó, o tempo todo te trazendo informações para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Ok? Senhoras e senhores, boa quinta-feira para você. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio. Não se esqueça de votar no seu favorito no prêmio A Melhor História de um Agricultor. Os 5 finalistas estão ali, ó. Lucas, Marcelo, Guilherme, Ariadna e seu Bronildo. Tá todo mundo ali, ó, cabeça a cabeça, competindo para saber quem é o ganhador do primeiro lugar do troféu João Batista Olive. Esse ano tá especial, hein, senhoras e senhores? Então, vote, tá certo? Já tá ali a página da votação para você participar e a gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Boa quinta para você.